Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Tipos de jogos. Jogos cooperativos em Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, aprendizagem conectada a atividades escolares. Sexto ano do ensino fundamental, educação física. Jogos cooperativos são jogos feitos para unir pessoas. A preocupação não é de ganhar, e sim se divertir. São jogos que facilitam a aproximação e a aceitação, e onde a ajuda entre os membros da equipe torna-se essencial para se alcançar o objetivo final. Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo, que têm por objetivo, em primeiro lugar, despertar a consciência de cooperação, isto é, mostrar que a cooperação é uma alternativa possível e saudável no campo das relações sociais. Em segundo lugar, promover efetivamente a cooperação entre as pessoas, na exata medida em que os jogos são, eles próprios, experiências cooperativas. No jogo cooperativo, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro, um solidário, e não mais como o temível adversário. A pessoa, quando joga, aprende a se colocar no lugar do outro, priorizando sempre os interesses coletivos. São jogos para unir pessoas e reforçar a confiança em si mesmo e nos outros que jogam. As pessoas podem participar autenticamente, pois ganhar ou perder são apenas referências para um contínuo aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Jogos de construção em Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, aprendizagem conectada a atividades escolares. Sexto ano do ensino fundamental, educação física. Os jogos de construção permitem a construção de um conhecimento. Geralmente são utilizados como jogos pedagógicos que ajudam na formação intelectual do indivíduo. Alguns exemplos: jogo da memória, quebra-cabeça, construção de instrumentos e sons, jogos gigantes, jogos de encaixe, etc. Jogos pré-desportivos em Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, aprendizagem conectada a atividades escolares. Sexto ano do ensino fundamental, educação física. São jogos utilizados para ensinar os fundamentos dos esportes já existentes. Existem inúmeros jogos pré-desportivos, como queimada, corridas com obstáculos, gincanas que visem determinado fundamento do futebol ou do basquete, etc. Jogos adaptados, que são jogos que sofrem adaptações para que todos os do grupo possam fazer. Às vezes adaptamos os jogos por falta de material, ou ainda por ter pessoas com limitações na turma, ou até mesmo para estimular novas descobertas. Jogos de estafeta em Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, aprendizagem conectada a atividades escolares. Sexto ano do ensino fundamental, educação física. São clássicos na educação física por trabalhar muitas qualidades físicas, fáceis de organizar e de realizar. Em geral, os alunos gostam de participar. A possibilidade de adaptação desta atividade a diversos materiais proporciona a utilização do que a escola dispõe. Pode ser trabalhado desenvolvendo a interdisciplinaridade com as demais disciplinas escolares. Adapta-se com facilidade aos espaços disponíveis na escola. São atividades que desenvolvem na criança a percepção de organização, cada um no seu viés, de sequência, de concentração, enfim, inúmeros objetivos podem ser o objetivo da prática dos jogos de estafeta. Jogos de cooperatividade em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Jogos podem ser cooperativos ou não cooperativos. Jogos cooperativos admitem a possibilidade de que jogadores assumam compromissos entre si
para alcançarem objetivos que os beneficiem. Jogos cooperativos e não cooperativos podem ser utilizados para modelar situações de conflito e cooperação, mas é sempre possível reduzir a representação ao modelo puramente não cooperativo, já que cada grupo de jogadores cooperativos pode ser visto como um único jogador, representado através de uma coalizão com função característica. Esta é uma forma simplificada de representação, já que, dentro da coalizão, jogadores distintos podem ter payoffs distintos. Jogos de simetria em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Sob o ponto de vista matemático, um jogo é dito simétrico quando sua representação normal possui a seguinte propriedade: A igual a A, isto é, a matriz de payoffs é simétrica, igual à sua transposta. Jogos que não possuem essa propriedade são chamados de assimétricos. A interpretação desta propriedade diz que, num jogo simétrico, a identidade dos jogadores pode ser intercambiada sem que se altere com isso o resultado final do jogo. Os típicos exemplos de jogos 2 contra 2, como o Dilema do Prisioneiro, são jogos simétricos. Jogos de soma constante e soma zero, em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Jogos de soma constante são aqueles em que a soma dos payoffs de todos os jogadores em qualquer resultado final possível é sempre igual ao mesmo valor constante U. Os jogos de soma zero são um caso especial dos jogos de soma constante em que U é igual a zero. A interpretação dos jogos de soma zero é bastante intuitiva. Neles, a quantidade total de recursos em jogo e que serão atribuídos a cada jogador ao final é sempre a mesma. Neste caso, o aumento do benefício de um jogador pela escolha de uma estratégia mais eficiente sempre se dá às custas de perdas de outros jogadores. O pôquer é um bom exemplo de jogo de soma zero. Já o Dilema do Prisioneiro não é sequer um jogo de soma constante. É sempre possível transformar um jogo qualquer em soma zero pela adição de um jogador fictício, normalmente denominado a banca, que computa os ganhos dos demais jogadores na forma de perdas de igual montante. Jogos de dinâmica, em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Conforme discutido, jogos podem ser estáticos, simultâneos, ou dinâmicos, sequenciais. Nos jogos estáticos, os jogadores escolhem suas opções de jogo simultaneamente ou de maneira não simultânea, desde que os jogadores retardatários não conheçam a jogada dos anteriores. Já nos jogos dinâmicos, a sequência de jogadas se dá jogador a jogador, e a cada jogada, os efeitos produzidos por ela são visíveis ao jogador seguinte, ainda que este não possa visualizar todos os efeitos sobre o estado do jogo. Normalmente os jogos estáticos, como o Dilema do Prisioneiro, são representados na forma normal, enquanto os jogos dinâmicos, como jogos de tabuleiro e cartas, são representados na forma extensiva. Jogos de informação. Em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Outra importante característica dos jogos diz respeito à visibilidade das ações dos jogadores aos seus adversários. Os jogos em que as jogadas de um jogador são visíveis aos demais são chamados de jogos de informação perfeita. Aos demais, jogos de informação imperfeita. Jogos de informação perfeita são, por exemplo, jogos de tabuleiro, em que cada movimento de cada jogador é claramente visualizado pelos demais. Já nos jogos de carta, onde as estratégias e ações de cada jogador são escondidas pelo posicionamento das cartas, temos jogos de informação imperfeita. Apenas jogos dinâmicos podem ser de informação perfeita. Uma outra classificação de jogos com relação à informação
é a de jogos completos e incompletos. Neste caso, a completude está associada à visibilidade das estratégias e payoffs, mas não necessariamente das jogadas. Jogos de cartas, em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Jogos de cartas são aqueles em que há interação entre os jogadores através de um baralho. Segundo Crawford, nestes jogos as estratégias giram em torno da análise combinatorial das cartas visíveis a todos, portanto, na mesa, e aquelas em nossas mãos. Em muitos tipos de jogos de carta, também existe a interação através da comunicação entre parceiros e blefe. Podemos deduzir facilmente que os jogos de cartas são quase sempre jogos dinâmicos ou sequenciais, de informação imperfeita, representáveis na forma extensiva. Apesar de não utilizar cartas propriamente ditas, o jogo de dominó também se encaixa nesta categoria, já que cada peça desempenha o mesmo papel nas cartas do baralho. Jogos de tabuleiro, em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Estes jogos compreendem um plano jogável e delimitado, dividido em setores, e um conjunto de peças que podem ser movidas no decorrer do jogo. As peças devem estar associadas aos jogadores, sejam elas em forma ou em cores. Os objetivos de cada jogo de tabuleiro, assim como as estratégias vencedoras, podem variar significativamente. Conquistar as peças de outros jogadores, conquistar um ou mais territórios, pontos ou valores agregados. Entretanto, estes jogos geralmente podem ser representados por jogos dinâmicos de informação perfeita. Jogos atléticos, em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Jogos atléticos são aqueles em que a disputa se dá corpo a corpo, num contexto em que a aptidão física e a coordenação motora prevalecem. Nestas modalidades aplicam-se os principais conceitos vistos em teoria dos jogos, e por isso deve-se ter cautela com a diferenciação entre jogos e competições. Segundo Crawford, estes dois conceitos diferenciam-se no grau de interatividade entre os jogadores e da capacidade que um jogador tem em influenciar diretamente no desempenho de seus oponentes. A título de expressão, considere uma corrida no atletismo, em que cada corredor procura percorrer a distância estabelecida no menor tempo possível, e uma corrida de automóveis, em que os jogadores interagem entre si na forma de ultrapassagens e manobras diversas. No primeiro, tem-se uma competição, uma vez em que a disputa direta é contra o relógio, e não há interação entre os participantes, enquanto no segundo, tem-se um jogo, pois a disputa direta é entre os pilotos que interagem durante a prova. Jogos infantis e educativos, em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Nestas modalidades de jogos, a motivação principal não é a de desafiar os participantes, mas sim introduzir mecanismos para que os mesmos possam se desenvolver física e mentalmente. Há questionamentos sobre a qualificação destes como jogos, já que em geral não existe uma disputa claramente declarada entre os participantes. Jogos digitais em Conceituação de Jogos Digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. De acordo com Schuitema, Schuitema, um jogo eletrônico é uma atividade lúdica formada por ações e decisões que resultam numa condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um conjunto de regras e por um universo que, no contexto dos jogos digitais, são regidos por um programa de computador. O universo contextualiza as ações e decisões do jogador, fornecendo a ambientação adequada à narrativa do jogo, enquanto as regras definem o que pode e o que não pode ser realizado, bem como as consequências das ações
e decisões do jogador. Além disso, as regras fornecem desafios a fim de dificultar ou impedir o jogador de alcançar os objetivos estabelecidos. Sob uma ótica mais pragmática, Battaiola afirma que o jogo eletrônico é composto de 3 partes: enredo, motor e interface interativa. O enredo define o tema, a trama, os objetivos do jogo e a sequência com a qual os acontecimentos surgem. O motor do jogo é o mecanismo que controla a reação do ambiente às ações e decisões do jogador, efetuando as alterações de estado neste ambiente. Por fim, a interface interativa permite a comunicação entre jogador e o motor do jogo, fornecendo um caminho de entrada para as ações do jogador e um caminho de saída para as respostas audiovisuais referentes às mudanças do estado do ambiente. Numa primeira análise, é evidente notar que os jogos digitais estão intimamente ligados aos computadores, numa visão mais abrangente, como PCs, consoles de videogame e celulares. Nesse sentido, a noção de que os jogos movem-se entre as mídias, apresentada por Ju, torna-se uma associação natural. Assim, pode-se constatar que os jogos digitais são, não exclusivamente, representações de jogos num nível mais abstrato, através dos recursos computacionais. Isso pode ser constatado, por exemplo, ao verificar a existência de jogos de tabuleiro, tanto no formato físico do mundo real, quanto em forma de um jogo digital. Nos dois casos, o jogo em si não se altera, mantendo as regras e os elementos que o identificam, mas se altera a forma de representá-lo. No primeiro caso, através de objetos físicos palpáveis, e no segundo, em forma de elementos gráficos interativos num monitor. Adicionalmente, Ju afirma que a existência de mundos fictícios é a principal característica que distingue os jogos digitais dos não digitais, que por sua vez são essencialmente abstratos. É importante ressaltar que a existência de mundos fictícios deve-se à existência de um mundo lúdico único, onde o jogo se desenvolve. De fato, nos jogos não digitais, acaba surgindo um mundo fictício, mas esse fica limitado ao imaginário de cada participante, e não é compartilhado e delimitado como nos jogos digitais. Tal argumento reforça ainda mais a ideia de diferenciação através de formas de representações. Outra característica marcante nos jogos digitais se refere à rigidez das regras. Apesar dos jogos em geral serem regrados, quando se tratando de jogos não digitais, sempre existe espaço para uma negociação das regras. Nessa negociação, por exemplo, pode ser optar ou não por algum tipo de punição, quando um caso específico ocorre no decorrer do jogo, e tal negociação é realizada e respeitada pelos participantes na ocasião do início ou mesmo durante a partida. No caso dos jogos digitais, essa flexibilidade não é comum, uma vez que as regras são traduzidas em algoritmos de computador, sendo assim sistematicamente seguidas. Em alguns jogos digitais, pode até ser possível, através de configurações, personalizar algumas regras em casos específicos, mas ainda assim, tais mecanismos não são triviais e tampouco flexíveis como os meios de negociação praticados nos jogos não digitais. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.